Meus queridos irmãos, bom dia. Como é bom mais um domingo na casa do Senhor, ainda que de forma junta e distante, mas louvado seja Deus por esse momento aqui. Eu quero, aqueles que têm a sua Bíblia aí na sua casa, que abra no Salmo 117, Salmo de número 117. O salmista, nesse pequeno salmo de apenas 2 versículos, diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Diz o texto aqui: louvai ao Senhor, e ele vai propor aqui o porquê nós devemos louvar ao Senhor. E o salmista diz aqui duas coisas interessantes e importantes para nós nessa manhã também, como motivação para adorar o Senhor. Diz o salmista: porque muito grande é a sua misericórdia. Esse é o motivo para adorarmos ao Senhor, estarmos aqui nessa manhã, porque grandes são as misericórdias do Senhor, e elas têm nos assistido em todos os momentos. Mas o salmista ainda nos leva a uma segunda situação que proporcionava a ele a atitude de adoração a Deus. Diz o texto: e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Um Deus fiel, e que não é fiel diretamente a nós, mas é fiel a Ele mesmo, e como consequência da sua fidelidade a si mesmo, isso nos alcança, e é por causa da fidelidade dele que nós estamos aqui nessa manhã, para adorar o Senhor. Vamos orar, vamos engrandecer o nome desse Deus, que é digno de louvor, que é digno de adoração. Bondoso Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque nessa manhã nós podemos estar na Tua casa, ainda que não como ajuntamento, mas nós podemos ter o privilégio de poder prestar culto ao Senhor. Eu agradeço pelos nossos irmãos que estão em casa, que também estão na atitude de adoração, de louvor. Deus, muito obrigado, porque ainda diante de tantas dificuldades, o Senhor nos permite ainda prestar culto ao Senhor. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos cultuar o Senhor verdadeiramente, e para isso nós precisamos da Tua graça. Que o Senhor nos visite, ó Deus, e é o que nós pedimos, para que de fato nós possamos reconhecer as Tuas misericórdias, possamos reconhecer a Tua fidelidade. Ó Deus, que nessa manhã o nosso coração se encha de júbilo, de louvor e de adoração ao Senhor. Ó Deus, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é dia das mães. Na verdade, todo dia é dia das mães, mas há um dia especial, né? E esse é o dia especial. E eu queria ler um versículo aqui em comemoração ao dia das mães, Provérbios capítulo 31, é um texto que nós sempre lemos nessa ocasião, mas que diz muito realmente daquilo que é ser mãe. Provérbios 31, verso 28 e 29, ali diz o autor assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você que é mãe, você que carrega nos ombros essa responsabilidade, mas sobretudo essa virtude, que Deus abençoe você. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que é mãe. Esse cargo que muitas vezes se torna pesado em alguns momentos, mas que não tira o privilégio, a dádiva que foi dada a Deus a vocês. Que nesse dia Deus derrame da tua graça, que nesse dia vocês possam ainda mais ser gratas a Deus por esse privilégio que Deus deu a vocês. Parabéns às mães, parabéns a cada uma das mães que nos acompanham, que realmente Deus possa derramar sobre vocês, e que jamais isso seja um peso para vocês, mas que seja um dádiva, ainda que em alguns momentos se torne pesado ser mãe, mas que isso não tire de vocês a honra, o privilégio de carregar a maternidade, dádiva do Senhor. Deus escolheu a mulher para que o homem viesse a existir, para que a criação pudesse procriar. Então vocês foram escolhidas por Deus para essa missão de mãe. Que Deus abençoe vocês, e que você que é filho, você possa fazer como diz aqui o texto: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, né? Espero que você já tenha dado um abraço na sua mãe, ligado para sua mãe, de alguma forma reverenciado ela nesse dia, tá bom? E aos maridos, uma dica aqui:
leve as mulheres, não tem restaurante aberto, mas peça comida, não deixe as mães nesse dia ir para a cozinha não, tá bom? E as mães aí, depois vocês me chamem na casa de vocês e podem me oferecer um pão de queijo com café por causa dessa dica que eu estou dando, viu? Tá bom? Meus queridos, nós temos o privilégio hoje, nessa manhã, de ter o reverendo César, que vai trazer a palavra, e a sua esposa também, a Elaine, que vai nos conduzir em alguns cânticos. Então, eu vou passar a palavra para a nossa irmã, e ela vai nos conduzir em alguns cânticos de adoração, que você esteja aí atento à ministração, para que você possa acompanhar, adorando, louvando ao nosso Deus. Elaine, Deus abençoe, tá? Gratidão. Gratidão é a palavra que hoje está no meu coração. Gratidão a Deus porque nós amanheceu mais um dia, nos deu fôlego de vida. Gratidão porque Deus me deu uma família. Gratidão por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E gratidão diante da grandeza do nosso Deus. Eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, cante bem bonito para o Senhor, dizendo: Jesus, na tua presença, reunimos-nos aqui, nós estamos reunidos aqui, mas você está reunido aí na sua casa, em louvor e adoração ao Senhor. Vamos cantar este cântico, Jesus, na tua presença? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Gratidão, Senhor, pelo sol que nasceu, o sol da manhã que nasceu no dia de hoje. Gratidão, Senhor, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Gratidão, Senhor, pelo meu irmão que não está bem aqui do meu lado, como diz a cântico cantaremos, mas a convicção nós temos de que nós, como povo do Senhor, apesar do distanciamento, o qual precisamos fazer nesse momento, nós temos a certeza que você está do lado do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, com toda a alegria, com toda a gratidão, cantamos ao Senhor. E você, como mãe,
Eu tenho certeza que você é grata ao Senhor pelos filhos que Ele te deu. Eu sempre digo que os filhos mais lindos do mundo são os meus. Eu tenho certeza que você também tem essa convicção, que os filhos mais lindos e mais inteligentes que podem existir na face da terra são os seus. Então, nós como mães, nós temos que ser gratos ao Senhor pelo presente que Ele concedeu a nós, que são os filhos. Vamos cantar o cântico. Obrigado, Jesus, pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e obrigado, Jesus. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra. Quero convidar o reverendo César. O reverendo César, irmãos, a igreja conhece, pastor nosso lá na nossa congregação, e hoje ele tem a incumbência aqui, aceitou o nosso convite de trazer a palavra nessa manhã e também no culto à noite, né? Nós vamos orar pela vida dele, para que Deus possa usá-lo e que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, porque nós temos agora o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, usa o teu servo, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, aquilo que o Senhor já edificou na sua vida, possa também, ó Deus, nos alcançar, e nós possamos, ó Deus, ser desafiados pela tua palavra, edificados, ó Deus, pela tua palavra, desafiados, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, pela vida do teu servo, que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica à vontade, Deus abençoe, viu?
Bom dia, irmãos. Quero cumprimentá-los na paz de Cristo. Estou imensamente feliz por esta manhã e pelo Dia das Mães. E quero convidá-los, você aí na sua casa, abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 20. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 20, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramã. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrou-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passando o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Você que está com a sua Bíblia, eu gostaria que você não fechasse ela. Nesta passagem que eu acabei de ler, eu quero falar nesta manhã
de uma mulher chamada Ana. Ana significa graça, compaixão. Ana viveu no período dos juízes, e esta mulher, ela foi privada da alegria e da felicidade de ser mãe. Para ela, Deus havia vedado o privilégio e o direito de gerar filhos, mas mesmo assim, ela, passando por momentos difíceis, ela se mostrou forte, corajosa, uma mulher guerreira e uma mulher de fé, uma fé extraordinária. E nesta manhã eu quero falar desta mulher, homenageando o Dia das Mães. O texto que nós acabamos de ler narra a oração de Ana no tempo de sofrimento e de angústia para ela. E fala também nesse texto o voto que ela fez a Deus. E nesta manhã eu quero propor um tema para nossa meditação: maternidade, dádiva de Deus. E que lições nós podemos aprender com a Ana, partindo desse tema que eu propus. Em primeiro lugar, quem era Ana? E nós podemos aprender que Ana era uma mulher atribulada de espírito. Ana era uma mulher cheia de ansiedade. Ana era uma mulher aflita. Você pode ver isso daí no verso 11, no verso 15 e no verso 16. Ana possuía todas as bênçãos que uma mulher poderia desejar, exceto uma. Ana era estéril, ela não podia ter filhos, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana sonhava a maternidade em ser mãe, mas o Senhor havia cerrado a sua madre. Ana, segundo o texto que nós lemos, diz que Eucana tinha duas mulheres. Ana era uma dessas duas mulheres, e Ana era a predileta do seu esposo. Era a mulher que Eucana, que o seu esposo amava. E a outra era Penina. Nós precisamos entender por que Eucana tinha duas esposas. O costume da época, ou no código Hammurabi, era permitido o homem ter uma segunda esposa se a primeira fosse estéril. O objetivo era para garantir a descendência dele. E sendo ela judia, por não ter filhos, ela tinha isso como uma calamidade, como uma maldição de Deus. Ou seja, para os israelitas, toda mulher estéril era símbolo de maldição para a sociedade e para a família. Mas o sonho de Ana era ser mãe. E o texto diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Diz o texto também que Penina, sua rival, no versículo 6, provocava, irritava Ana continuamente, pelo que ela chorava e ela não comia. Imagine, irmãos, irmãs, a situação de Ana. Constantemente ela ouvia de Penina a seguinte frase: eu tenho filhos, você não tem. Eu posso amamentar, você não pode. Eu dei filhos para Eucana, você não deu. Meus filhos vão continuar com a descendência
de Eucana, os seus não vão. Eu sou abençoada por causa dos meus filhos e você não é. E isso, irmãos, foi durante anos. Durante anos, Ana sofreu muitas afrontas por parte de Penina. E ela se sentia tão angustiada com a falta da bênção desejada de ter filhos, o que fazia ela sofrer muito. E os motivos dela ser uma mulher de espírito atribulado, uma mulher aflita, uma mulher ansiosa, é pelo fato dela não ter filhos. Nem os atos e as palavras carinhosas do seu marido Eucana consolava ela. Mas ela não desistiu, ela enfrentou, ela não desistiu do seu sonho de ser mãe da maternidade. A teologia da prosperidade diz que ela ensina que o cristão não pode ficar triste, angustiado, desanimados, aflitos, que a sua vida deve ser uma eterna alegria. Mas isso não é verdade. Nós temos exemplo do próprio Jesus, que viveu momentos de angústia antes de ir para a cruz. E o caso de Ana aqui, era uma mulher atribulada, de espírito, cheia de ansiedade, aflita. E diante disso, Ana nos ensina como devemos nos comportar, como devemos agir diante dos nossos problemas. E em segundo lugar, qual foi a atitude de Ana? O que nós podemos aprender com Ana? Em segundo lugar, a atitude de Ana diante do sofrimento foi orar, foi buscar o Senhor. Ela foi chorar aos pés do Senhor, versículo 10 e versículo 15. A atitude de Ana foi diante de Deus colocar o seu sonho. Ana, diante do seu sofrimento, da sua aflição, ela resolveu entregar os seus problemas a Deus, a confiar no Senhor. Ela foi clamar a Deus, ela não desistiu de buscar o Senhor diante de algo impossível. E Ana, diz o versículo 15, que Ana derramou a sua alma perante o Senhor. O texto diz no versículo 12, no versículo 13, que a sua oração foi mais longa que o normal. Ela demorou-se na presença de Deus, derramando a sua alma. A sua súplica foi com sinceridade de coração, com muita fé, humildade, confiança no Senhor, acompanhada de um voto que ela fez a Deus. A sua oração foi longa, a ponto de chamar a atenção de Eli, o sacerdote. Para Eli, ela parecia estar embriagada, mas ela orava em silêncio e só movia os seus lábios, não se movia a sua voz. Ana só queria uma coisa: ela derramou a sua alma ao Senhor, ela chorou aos pés do Senhor, porque ela só queria que o seu sonho fosse realizado. Ela queria ser mãe, mas ela estava também pronta para renunciar, dedicar ao Senhor o seu filho para o serviço. Ela ofereceu a Deus
o filho que na sua angústia estava pedindo. Ana aprendeu a renunciar àquilo que mais valorizava. E ela fez um voto. E o seu voto foi estendido ao seu filho. Ela disse que o seu filho seria nazireu. Seria um menino consagrado ao Senhor por todos os dias da sua vida. A oração é a chave que abre a porta da nossa vitória. E abriu na vida de Ana. Eli, depois de ouvi-la, disse: vai-te em paz. Versículo 17. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana ali, ela levantou-se diferente. Houve mudança no seu semblante. Ela orou com fé, com a sua alma. E ela levantou-se diferente e foi em paz para a sua casa. E portanto, a atitude de Ana, diante das lutas que ela passou, diante da sua aflição, Ana, ela foi chorar aos pés do Senhor. E posso afirmar, irmãos, que nós precisamos chorar aos pés do Senhor. Precisamos demorar mais tempo na presença de Deus. Precisamos clamar mais ao Senhor. Precisamos ser homens e mulheres de oração. E a atitude aqui de Ana, diante da sua luta, diante da sua aflição, foi derramar a sua vida diante de Deus. Ela foi orar confiando no Senhor. Ela não desistiu. Terceira lição. A atitude de Ana nos ensina a esperar no Senhor. Ana aprendeu a esperar no Senhor. Ela foi para sua casa esperar o seu pedido, o seu sonho. E Deus tinha um plano na vida de Ana, como tinha também um plano na vida de Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Ele foi juiz, foi sacerdote e foi profeta, porque Deus tinha um grande plano na vida não só de Ana, mas de Samuel. O cristão, ele deve esperar com paciência, com confiança, as bênçãos que pediu a Deus em oração, mesmo que isso dure anos. O cristão deve esperar no Senhor. E o texto diz, no versículo 19, que Deus se lembrou de Ana. Deus ouviu a oração de Ana quando ela pediu por um filho. Deus se lembrou de Ana. E quero colocar algumas coisas importantes para aqueles que esperam pelo Senhor. Quem espera confiantemente pelo Senhor é ouvido por Ele. Versículo 19 e versículo 20. Deus respondeu à oração de Ana e lhe deu um filho. Quem espera pelo Senhor é feliz. Ana ficou tão feliz de ter tido um filho, que chegou até fazer um cântico conhecido como Cântico de Ana, no capítulo 2. Quem espera pelo Senhor é feliz. Quem espera pelo Senhor, Deus põe nos lábios um novo cântico, um cântico de gratidão. Ana então aqui estava sendo grata
ao Senhor de fazer um voto, de devolver o seu único filho, o filho que havia recebido de Deus. Quem espera pelo Senhor tem a vitória, e a vitória sobre os inimigos. No capítulo 2, quando Ana escreve o seu cântico, ela diz: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha alma está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Deus concedeu vitória a Ana. Quem espera pelo Senhor tem a vitória, e a vitória sobre os inimigos. Quem espera pelo Senhor vê os milagres de Deus na sua vida. Deus estava dando um milagre que era ter um filho, era a maternidade. Quem espera pelo Senhor, Deus dá a oportunidade de testemunhar das suas maravilhas. Ana, após alguns anos, 3 anos, foi devolver o seu único filho. E eu posso afirmar que Ana, ela recebeu a cura e a unção da multiplicação. A gente pode ver no capítulo 2, versículo 21, que Ana depois, Deus deu a cura para ela, a multiplicação, e ela teve 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. E diz ali o texto que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quando o seu sonho foi realizado, quando a criança nasceu, Ana foi devolver o seu próprio filho, cumprindo assim fielmente o voto que havia feito a Deus. Versículo 21 e o versículo 24. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você que é mãe, está disposta a entregar o seu filho para o serviço do Senhor como Ana? E nós vimos então o primeiro momento, Ana aflita, ansiosa, Ana cheio de sofrimento. Nós podemos ver que diante disso ela derrama o seu coração diante de Deus, ela espera a sua bênção, e Ana então, ela recebe o seu pedido e a sua bênção do Senhor. E eu quero nesta manhã concluir esta mensagem. Talvez você esteja esperando um milagre de Deus. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus está pronto para te ouvir. Não desista dos seus sonhos. Eu quero falar que você que está passando momentos difíceis, Deus, Ele se preocupa com você. Deus está preocupado com os seus problemas. Deus está preocupado com as suas dores. Deus é alguém que pode te ajudar, porque Ele é todo poderoso. Deus pode mudar por completo a sua história. Basta colocar nas suas mãos. Deixa de ser ansiosa e ansioso. Não se preocupe, meus queridos irmãos, com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. E Ele com certeza, Ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, como fez na vida de Ana. E quero lhe dizer que Deus está cuidando de você. É na angústia, é na dor. A angústia e a dor, ela pode ser um instrumento de Deus
para criar em nós servos mais consagrados, servos mais dependentes e confiantes no Senhor. O voto que Ana fez a Deus não foi uma barganha, não foi um negócio, mas ela devolveu como expressão da sua gratidão. A maternidade é dádiva de Deus. Que nós possamos, diante das dificuldades, diante das lutas, das angústias e das provações, não desista, não desanime, mas que possamos depender, confiar e esperar no Senhor como Ana. E quero lhe desejar, as mães, um feliz dia das mães. Que Deus te abençoe. E não esqueça que Deus está cuidando de você como cuidou de Ana. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que se preocupa com as nossas lutas, com os nossos problemas, mas nós te louvamos também porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Continue cuidando das mães, do teu povo, continue cuidando das nossas vidas, e reconhecemos que a maternidade é uma dádiva do Senhor, e que nós dependemos do Senhor, e que nós possamos confiar a cada dia no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. E vamos cantar ainda o hino 397. Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem e não há de quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem e não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem e não há tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem e não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa escola dominical. Desde já eu quero agradecer aos nossos irmãos, Reverendo César, Elaine, os meninos. Quem tocou bateria é o Pedro? João, né? É porque é Pedro e João, né? Então, louvado seja Deus pelos nossos irmãos que bondosamente aceitaram o nosso convite. Vão estar conosco à noite. Então, você que nos acompanhou, à noite nós teremos o nosso culto, como nós temos tido aí todos os domingos, tá?
E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida das mães. Hoje é um dia muito especial e que você, mãe, como nós ouvimos aqui uma mensagem de uma mãe que é um exemplo, que você, mãe, se sinta privilegiada por tudo que Deus tem dado a vocês. Nós vamos orar encerrando assim. Feche seus olhos. Pai querido, te louvamos por mais essa manhã graciosa, porque nós podemos louvar o Senhor. Nós podemos ouvir a Tua palavra. Oh Deus, e como nós somos privilegiados. Obrigado, Deus, porque em meio às lutas o Senhor ainda nos permite congregar, ainda que distantes, te adorar, ouvir, oh Deus, a Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, nessa manhã, oh Deus, que o Senhor venha em socorro a esse mundo que está doente, ó Pai, que está enfermo espiritualmente e que agora está enfermo fisicamente. Ó Deus, coloque a Tua mão. O Senhor tem mostrado esses dias que o Senhor é Deus, que nada é o homem, mas que o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem mostrado a Tua face soberana. Cuide de nós, ó Deus. E mais uma vez eu agradeço o Senhor pelas nossas mães, por essa dádiva. O Senhor, ó Deus, é aquele que dá a vida, e o Senhor escolheu a mulher para ser esse instrumento para dar a vida. Ó Deus, visite cada mãe. Muitas das mães que nos ouvem nessa manhã, ó Deus, está chorosa por um filho que está rebelde, por um filho que está distante, por um filho, ó Deus, que está com problemas. Ó Deus, visite essa mãe, trazendo paz no seu coração. E há muitas mães, ó Deus, estão felizes com seus filhos hoje em casa. Ó Deus, obrigado por esse privilégio. Enfim, ó Deus, abençoe cada uma das mães que nos acompanham. E que a graça do Senhor, Deus, possa assisti-la nesse momento. Ó Deus, que logo mais à noite possamos estar nos nossos lares, antenados, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para cultuar o Senhor. Ó Deus, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim está encerrada a nossa escola e espero você logo mais à noite, em nome de Jesus. Amém.